Alô, galera, grande abraço. Estamos reunidos aqui mais uma vez com Três na Rede. Fernando Mansur, José Cunha e o nosso Bruno Felga. Cirilo Reis foi vetado pelo departamento médico. Lesionado, o Cirilo estava convocado, mas não foi aprovado. Então, ele está em recuperação. Assim que ele estiver pronto, ele será escalado novamente para participar do Três na Rede. Nós vamos falar aqui de música, futebol, histórias variadas, não é? E desde já agradecendo a você que está sempre conferindo o Três na Rede, dando aquele like, beleza. Depois o Mansur fala também as produções dele no YouTube, nosso Zé Cunha, Bruno Felga, que é o rei da live, nosso Bruno Felga, não é? Um músico de altíssima categoria, foi parceiro do saudoso Tunai, essa turma toda aí, Hildon, enfim, o cara tem muito conteúdo, né? Zé Cunha, você como o decano do nosso Três na Rede, você vai fazer a saudação para Fernando Mansur. Diga aí, Cunha, tudo bem, Cunha? Tudo bem, Lula? Eu estou muito emocionado hoje. Primeiro, de manter esse contato maravilhoso que a gente mantém sempre através da internet. Depois, de rever o meu querido Fernando Mansur. Eu me lembro de uma passagem minha com o Mansur. Nós nos encontramos ali no ponto de ônibus, na avenida, e eu disse ao Mansur, quando você vai tentar o Rio de Janeiro? Ele falou, estou treinando. Depois que eu treinar bastante, eu vou nas suas pegadas. E um dia eu tive a alegria de ouvi-lo participando de um certame extraordinário do rádio brasileiro, o lançamento da Rádio Cidade. Ô Lula, Mansur Barbosa é, sem dúvida, uma das grandes coisas que Ponte Nova produziu para o rádio brasileiro. Ponte Nova tem fama de alimentar o rádio brasileiro em todos os tempos. Desde a época de Aldair Pinto, de Jota da Luz, de Joel Saltarelli e tantos outros que brilharam no rádio brasileiro. Mas, olha, Mansur, na minha, foi a nota 10 que Ponte Nova alcançou, lançando este nome extraordinário para o rádio brasileiro. Seja bem-vindo e vamos contar muitas, mas muitas histórias do nosso tempo de ZYR2, Rádio Sociedade de Ponte Nova. Ok? É com você, Mansur. Que maravilha! A emoção é minha. Zé Cunha é o nosso ídolo, não é, Luiz Carlos? Sim. E o Zé Cunha, todo dia eu penso nele com muita gratidão. O irmão dele, Dr. Roque, mandou um bilhete para ele, ou ligou para ele na época, 1972, dezembro. O Luiz Raimundo havia me falado de um teste na Rádio Nacional. Eu me inscrevi e o Dr. Roque pediu ao Zé Cunha para me receber no apartamento dele, na Avenida Princesa Isabel, Copacabana e Leme. E o Zé Cunha gentilmente me recebeu em sua casa, me levou para a TV Tupi, me levou para rádios, me levou para a Rádio Nacional. Ele me apresentou ao Silva, ao Adolfo, que eram os diretores lá do setor da Rádio Nacional, onde eu faria o teste. Eu fiz o teste, passei, voltei para Ponte Nova e retornei em 1973, em janeiro de 73. E o Zé Cunha, então, foi o meu padrinho. Então, todo dia eu penso nele com muito carinho e pedindo sempre as bênçãos para ele. Zé Cunha, você é o nosso ídolo, vive no nosso coração, na lembrança de todos nós, e Ponte Nova será eternamente grata, e o rádio brasileiro e a TV brasileira esportiva, por tudo que você vem fazendo por todos nós, digamos assim. Muito obrigado, Zé, um prazer enorme, uma emoção estar do seu lado aqui. Oh, que beleza, obrigado.
Olha, o Mansur, ele, dessa turma toda, Mansur, né, se direcionou mais para o lado da música, né, envolvimento com os grandes artistas, ele é amigo aí de um monte de gente aí, gente famosa, Rádio JB, Rádio Cidade, depois Globo de Ouro, e mais um monte aí, né? MPB FM, né, Luiz? MPB FM, né? Era um espetáculo, né, de rádio do Grupo Bandeirantes, funcionava no prédio do Grupo Bandeirantes, mas eu via muito o Mansur quando eu estava escalado no Maracanã, transmitindo alguns jogos lá da cabine da Rádio Globo. De repente eu vi o Mansur com um radinho de pilha na geral, que ele gostava de ir para a geral. Aí ele olhava para a cabine e dava um adeuzinho lá e tal, eu, Fernando Mansur e tal, vendo o jogo lá do Fluminense. Você gostava da geral, como diz o Washington Rodrigues, Geraldinos e Arquibaldos. Você era do time dos Geraldinos, né, Mansur? Exato. Você sabe, o Zé Cunha falou da Rádio Cidade, né, que entrou em 77, e antes do time da Rádio Cidade ser escalado, houve uma reunião e cada um dizia o horário que gostaria de trabalhar na rádio. Eu pedi o horário de 10 às 2, porque depois eu poderia ir para o Maracanã. E eu era torcedor, né, do Fluminense, desde Ponte Nova aí. Sou da época do Amoroso, Odair, Altair, né, Cafuringa, depois... Samarone, isso aí. Né? E aí no Rio era o grande amigo de vocês, o juiz, doutor Francisco Horta, que fazia aquelas mexidas do troca-troca no futebol carioca, né? E eu peguei aquela época de Gerson, Rivelino, Gil, Paulo César Caju, todo mundo jogando ali no Fluminense. Então eu ficava na geral, porque eu via ele de pertinho assim, ó, sentia o bater da chuteira na bola, né? Toda aquela emoção. Eu ia muitas vezes na arquibancada, mas eu alternava. Então toda semana eu ia para o Maraca ver esse pessoal. Mas antes, Luiz, eu estudei em Belo Horizonte em 1969, no Colégio Champagnat, e Rua Pernambuco. Trabalhei um tempo na Rádio Aurilândia de Nova Lima e um tempinho na Rádio Rádio Minas, Ramos de Carvalho, irmão do Luiz de Carvalho, Zé Cunha. Ficava ali na Rua Rio de Janeiro, no centro de BH. E toda semana eu ia para o Mineirão assistir o Cruzeiro de Tostão, Dirceu Lopes, Evaldo, né? Nelinho, Piazza, Zé Carlos, né? Raul. Raul tinha uma loja de disco num prédio lá, num condomínio que tinha lá em BH, e eu comprava os discos lá na loja do Raul, na loja de... O homem da camisa amarela. Isso. Né? Sensacional. Que a torcida do Atlético gritava, né? Vanderleia, Vanderleia. Pegava no pé dele. Pegava no pé dele. Ele era um goleiraço. Então eu me acostumei com esses jogadores. E você chegou a encontrar o Raul na loja de discos, ou Mansur? Chegou a ver o Raul na loja ou não? Uma vez eu vi. Uma vez, né? Sim, uma vez eu vi lá. Ô, Lula. Sim, diga, Cunha. Me permite. Depois nosso Bruno Felga também pergunta. Certo. Diga, Cunha. Mas deixa eu perguntar, Mansur, porque existe muita curiosidade, principalmente daqueles que lembram do nosso início. Como é que você começou, Mansur? Todos nós, Luiz Carlos Silva, eu, Cirilo, todo mundo passou pela Rádio Ponte Nova. Como é que foi a sua trilha? Como é que você começou? Sim, eu fiz um teste, né? O Arlindo Abreu me viu, né, na igreja ali, que tinha a missa das 9h30, missa das crianças. Eu ajudava a missa. O padre Rafael, né, era o pároco. Eu lia, né, epístola, acompanhava a missa, lendo. E o Arlindo gostou, né, da minha voz, me chamou para fazer um teste. Eu fiz o teste, falei com os meus pais, né? Minha mãe perguntou para o meu pai, né? Olha, o seu filho quer trabalhar em rádio, você aceita? Meu pai falou, sim, meus filhos vão ser o que eles quiserem ser na vida. Aí eu comecei a trabalhar de 6 às 10 da noite. Como eu era menor de idade, a minha mãe falou assim, 10h15 você tem que estar em casa, hein? Aí eu
10 horas encerrava a rádio e saía para subir a Rua Antônio Carlos, 329, onde eu morava, chegava 10h15 lá. Eu queria estar no outro dia, 6 horas na rádio. Foi assim que eu comecei. Eu ouvia muito, né, Cunha? O Jarbas, o Jota da Luz, né? Todas aquelas pessoas, aqueles doutores fantásticos, e ficava encantado, né? Mais tarde, o Edu Guimarães, que tinha aqueles programas também aos domingos, né? Não diga sim, não diga não, ABC de variedades. Então, eu ouvia a rádio dia e noite, né? Estudava ouvindo rádio, era absolutamente encantado. Uma vez, Cunha, eu fui a Belo Horizonte, eu ia muito lá, né? Meus pais, a minha família, do lado do meu pai, a maioria morava em BH. Um dia você me deu um bilhete para Aldair Pinto, me deixar falar, ele me ajudar de alguma maneira, me indicar. Eu fui assistir o programa do Aldair Pinto, né? Levei o seu bilhete, e num determinado momento ele me deu um texto assim comercial, e falou assim, vai lá para o outro estúdio, daqui a pouquinho eu vou te chamar. Eu fiquei lendo aquele texto umas 10 vezes, né, para ensaiar bem. E aí ele me chamou agora, eu fui, li, foi uma das primeiras grandes emoções em BH, ao lado de Aldair Pinto, que você mencionou aí, como um dos grandes locutores de rádio. E, né? Coisas que você não lembra, né, Cunha? Mas a gente não esquece. É verdade, é verdade. E eu me lembro do Aldair andando naquela moto maravilhosa dele pelas ruas de Ponte Nova, e eu gostava muito de ouvir o programa dele no sábado, e o meu pai era um patrocinador do programa do Aldair Pinto. E aí, rapaz, eu colei com o Aldair e fiquei amigo de Aldair a vida inteira. Fiquei muito triste quando o Aguinaldo Timóteo me telefonou para dizer que o Aldair tinha morrido há uns 5 anos atrás. Foi realmente uma inspiração para nós todos, o Aldair Pinto. Com certeza, com certeza. Maravilha. Ô, Bruno Felga, o Mansur falou que chegou a formar um grupo musical, o Pontinovense, cantou uma musiquinha lá. Qual era a música mesmo, Mansur? Bruno Felga pode dar aí uma... Era dos Beatles, hein? É o Yesterday. Yesterday, E o Zé Hugo Clímaco, era um músico muito talentoso, meu vizinho de frente, filho do professor Mário Clímaco, uma das maiores inteligências de Ponte Nova, né, Zé Cunha? Mário Clímaco. Ele me ajudou até a escrever o meu discurso de 4º ano primário. Eu fui o orador da turma, Dona Lilar, mãe do Tunai e do João Bosco, foi minha professora, né? Me incentivava muito, e eu fui escolhido para ser o orador. E eu li o discurso, né? E eu me lembro assim, nesse momento minha voz se embarga e enrouquece. Eu nunca esqueci dessa frase inicial que o professor Mário Clímaco colocou para mim. Eu fui olhar no dicionário, né, que era embarga, né? Nesse momento minha voz se embarga e enrouquece. E eu fiquei emocionado mesmo. E não consegui no discurso, eu disse, João Bosco estava lá, ele falou, não, vai lá, Fernando, toma um cafezinho, volta e tal. Aí eu voltei e terminei o meu discurso. E depois o João Bosco cantou, né? Então, foi assim, né? De um momento muito especial, mas eu esqueci. A música! A música Yesterday. A música. Olha lá, manda um pedacinho aí, Yesterday, vamos lá. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as if they read to stay. Oh, I believe in yesterday, suddenly. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday comes suddenly. Agora eu vou contar outra história. O Zé Cunha, eu e o Zé Cunha, nós fomos cantar na Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora. Os Beatles estavam fazendo muito sucesso, essa é a década de 60, e o Renato e seus Blue Caps faziam as versões das músicas dos Beatles. Você se lembra de Fecha os Olhos, né? Feche os olhos e sinta um beijinho agora. Você sabe, olha só os costumes da época, né? As irmãs de caridade falaram, não, vocês têm que mudar essa letra, não pode ter beijinho. A censura, né? E aí nós mudamos. Aí o Zé Cunha falou, feche os olhos, escute um cantinho agora de alguém que não vive sem você.
Muito bom. Teve que mudar a letra, censura, né? Censura das Irmãs de Caridade, lá do Censura colégio. das Irmãs de Não podia. Caridade. Não Na época podia. não podia, não, só. Né? Muito bom, essa história é ótima. Lá era só de meninas. Então, só aqui no 3 Mas eu gostava muito de o cantar. Fernando Mas Mansur eu cantando, cheguei... isso é inédito. É inédito, é. É inédito. Eu cheguei a fazer aulas de canto lá no Rio, né? Mas aí a professora falou, não, faz uma fonoaudiologia, um tratamento fonoaudiológico é melhor para você. E aí eu fui fazer fonoaudiologia e realmente foi muito útil para mim, né? Toda a minha carreira, esse tratamento fonoaudiológico, a gente aprender a respirar, né? Impostar a voz. Isso foi muito útil lá na JB, quando eu tinha que ler o JBI, 15 minutos de jornal, o Jornal do Brasil Informa, né? E aí me valeu muito. É isso. Hã? Era muito bom. Jornal do Brasil Informa. Sim, sim. Né? Eliakim Araújo, seu amigo, Zé Cunha. Eliakim Araújo. E, Chapelém rapaz, chegou a trabalhar lá também, né? Eu tive muita tristeza quando Eliakim morreu. Sim, sim. Eu tinha uma amizade muito grande por ele. E você sabe, Mansur, que o Eliakim, por muitas vezes, ele me chamou para ir embora com ele e a Leila para Miami para trabalhar lá. Rapaz, eu não estou bem. Eu tenho um arrependimento, Mansur. Sim, sim, sim. Como diria Luiz Mendes, o cavalo passou encilhado, se você não montou no cavalo, ele vai embora. Mas o destino é assim mesmo. As coisas vão se encaixando. Daqui a pouco nós vamos apresentar aqui Teba. Teba é um grande músico também da nossa terra, né, que gira o Brasil todo. Ele tem residência no Rio de Janeiro, Salvador, Ponte Nova, Recife. O Teba é um cidadão do mundo, né? Mas é um andarilho. O Mansur, o Fio Maravilha, a música do Jorge Benjol, Fio Maravilha, você acha que ela é das músicas assim que tem a ver com futebol, é a mais marcante? Porque o nosso Bruno Felga vai dar um toquezinho do Fio Maravilha. Sim. Manda aí, Bruno Felga, você também que é uma das feras. Gol de anjo verdadeiro, gol de placa, que a magnética enlouquecida se cantava. Foi um gol de anjo verdadeiro, gol de placa. Vamos lá, eu quero ouvir vocês agora junto comigo, vamos lá. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Faltou aquele instrumento de sopro, Mansur, que você hein? Show. Espetacular. Fio Maravilha. Depois teve briga e tal, né? Por causa da letra. Aí o Jorge Benjol teve que mudar a letra. Filho, Zé Cunha. Isso aí. Mas essa música é muito marcante do futebol. Você lembra, Cunha, disso? Eu me lembro do Fio. Uma tarde memorável do Flamengo. Ele jogou um partidaço, caiu no Botafogo. Aí eu gritei o Faísca. Faísca, entrega o motorrádio aí pro Fio. Aí o Faísca foi no Fio. Falou, Fio, você acaba de ganhar o motorrádio. Ele falou, embrulha que depois eu levo. A pergunta do nosso Padovani vai agora, Bruno Felga, para o Mansur? Com certeza. Pode mandar? Bom, manda aí, manda ver. Vamos lá. Nosso querido Padovani. Olá, Luiz Carlos. Um forte e afetuoso abraço para você e para o amigo José Cunha. Parabéns
pelo programa Os Três na Rede. Uma pergunta para o professor e meu mestre, Fernando Mansur. Fernando, você fez de quase tudo um pouco no rádio, principalmente lá atrás, no início da sua vida profissional na Rádio Sociedade Ponte Nova. Você narrou centenas, talvez milhares de partidas de futebol amador pelos campos da nossa Ponte Nova. Você viu, atuando no futebol amador de Ponte Nova, algum jogador que foi acima da média e que, se caso atuasse no futebol profissional, um dia poderia vestir a camisa da seleção brasileira? Um abraço. Obrigado, Padovani. Alegria falar contigo. E quero ler seu livro aí que você já escreveu, né? E o Reinaldo fez a apresentação. Eu assisti o programa seu com o Luiz Raimundo, né? E gostei muito sobre o futebol. E ali vocês já dão muitas dicas sobre grandes jogadores. Seleção brasileira eu não saberia te dizer. Agora, Fifi, Acaiaca, Geraldinho, Chafi, Zé Cunha e Luiz vão me ajudar. Babá vão me ajudar também a lembrar de alguns nomes. Certamente eu vou esquecer de outros. Paulinho, que jogava no Pontinovense, ele não era de Ponte Nova, mas era um cracaço, fantástico. Então, Tarcísio, né, que depois foi até para o Grêmio, acho que passou pelo América do Rio, depois Grêmio, e eram jogadores maravilhosos, né? Goleiros, Toco, né? Cirilo e quem mais? Bom, muitos jogadores extraordinários que eu tive o prazer de assistir e depois, não é? Porque desde criança eu ficava na porta eu não tinha dinheiro para dar, eu era criança, 7, 8, 10 anos, não é? Ia para os estádios e ficava assim na porta esperando que chegasse algum adulto que me conhecesse e me colocasse para dentro. Às vezes eu só entrava faltando 15 minutos para terminar o jogo, quando abriam-se os portões, né? Mas eu ficava assim maravilhado de ver todas aquelas pessoas, todos aqueles jogadores. E depois narrando futebol também, né? Aí eu pude, primeiro como repórter e depois como narrador esportivo, conviver com essas feras do futebol de Ponte Nova. Deixa eu dar um pitaco. Sim, Zé. Pode? Claro. Geraldinho, que jogava no Pontinovense, ponta de lança, jogaria tranquilo em qualquer time do Brasil. Quero contar uma história. Freitas Solich era o técnico do Flamengo quando o Flamengo foi jogar em Ponte Nova. E ficou impressionado com o Geraldinho. Quis trazer o Geraldinho para o Rio de Janeiro. E Geraldinho disse para ele que não viria, porque ele era o único sustento que a mãe e as irmãs tinham. E não veio para o Flamengo. Geraldinho seria, na minha opinião, que narrei futebol, 37 anos no rádio e na televisão, seria um grande atacante, como foram Zico, Careca, Paulo César e tantos outros, Fifi, né, o Guilherme, irmão do Fifi, Tarcísio, Geraldinho, eu tenho grandes lembranças dele. Que figura maravilhosa que o Geraldinho é, né? Tem umas histórias que eu vi muito também de que aqui em Ponte Nova o irmão do Reinaldo de Lima, né? Sim. O Reinaldo Galo, dizem que ele tem um irmão que jogava muita bola também, acho que jogou no Botafogo, alguma coisa assim. Timbé, isso. Dizem que ele era muito bom de bola. Lateral. Isso. E dizem que Teba também era bom de bola, né? Teba também era. Jogava bola, não sei qual posição. Tunay contava isso. Tunay gostava de jogar bola também. Tunay contava assim que João Bosco não era muito bom de bola, não gostava muito e tal. E Tunay, né, falava que ele jogava muito, né?
Ele contava muitas histórias, principalmente as histórias de quando os clubes vinham do Rio de Janeiro jogar em Ponte Nova. Vinha o Fluminense, vinha o Botafogo, né? Eu não sei se o Flamengo já veio, mas já deve ter vindo também, enfim. Então, ele contou muitas histórias, e vocês viveram isso, então, vocês contarem as histórias para a gente vai ser fantástico, né? Deixa eu contar para você. Claro. Quando você fala em jogar bola, o pai de João Bosco e do Tunai foi, na minha época de menino em Ponte Nova, um dos maiores goleiros que eu vi jogar bola na minha vida. Foi o Daniel Mussi. E jogar... Daniel Mussi. Jogar futebol. Na nossa época, muitos nomes Ponte Nova tinha que maravilhava os jogadores do Rio de Janeiro que iam aí. Uma vez eu levei o Fluminense aí em Ponte Nova e, mais uma vez, repetiu-se. O técnico era Zezé Moreira e Zezé ficou apaixonado por Geraldinho. E, mais uma vez, Geraldinho não quis. Ou não pôde, o termo, vir para jogar futebol no Rio de Janeiro. Foi uma pena. Sim. Porque você falou aí do... Pode falar, Mansur, fica à vontade. Não, Bruno, por gentileza, diz aí. Não, até interessante isso, porque o Tunai disse que, muitas vezes, quando os clubes vinham a Ponte Nova, acontecia realmente isso, de ver um jogador e, às vezes, querer levar, e eles chegaram a convidar o Sr. Daniel Mussi para ir para o Rio de Janeiro, e ele não pôde ir justamente por isso, porque já tinha família, já tinha não sei quantos filhos, tinha um emprego que era muito bom, ele era vendedor de seguros, então, e naquela época o futebol era uma coisa, digamos assim, marginalizada ainda, não tinha o mesmo valor que se tem hoje, né? As pessoas hoje rola muita grana, né, no mercado do futebol, e naquela época acredito, né, que não rolasse tanta grana da maneira que rola hoje, né? Então, muitos destes talvez não tenham ido para o Rio de Janeiro por esse motivo, né? Por família, por emprego, por, às vezes, um preconceito mesmo em relação ao futebol, que, na época, não devia ser profissão, né? Não sei exatamente há quanto tempo isso começou, quanto tempo o futebol se tornou profissional, né? Mas, enfim, realmente não deve ter sido fácil para muitos craques aí de Ponte Nova que poderiam ter ido embora, e hoje a gente conhecer essa turma toda aí. Breno, a melhor proposta que Daniel Mussi teve na vida dele, do lado do futebol, que ele foi um grande vendedor de seguros, talvez o melhor de Ponte Nova. Certo. E a grande proposta para ele jogar bola foi do São Paulo. Quando o doutor Laudo Natel foi a Ponte Nova buscar Laudo, que tinha saído do Atlético Mineiro e tal, e ele fez uma proposta também a Daniel, quando o São Paulo levou o Lauro e formou aquele grande time de Pó e Dessor de Mauro, Edival, Sabauro e Alfredo, Gino, Dino, Lauro, Negri e Teixeirinha. O Lauro tornou-se o grande artilheiro do São Paulo e insistia. Toda vez que ele ia a Ponte Nova, ele insistia com o Daniel. Daniel, vamos embora para São Paulo, vamos embora. E o Daniel, naturalmente, tinha muitos filhos e tinha compromissos e não pôde seguir uma carreira em que ele, no Ponte Novense, olha, era uma muralha. Olha. E o Luiz Carlos? Cadê o Luiz, Bruno? Só um minutinho. Isso aí você deixa no programa, isso aí, Luiz. Oi, Lula. Cadê você? Caiu aqui a internet, deu um problema aqui geral, bicho, parou tudo. Ah, você está sem internet aí na sua casa? Mas você viu aí que eu sumi, né? Vi que você saiu aqui da conversa e a gente deu continuidade. Aí nós
dei um break agora para poder te ligar. Ah, Mas e aí? então, Como é que a gente faz? O que você sugere? Me ajuda aí. E com o Mansur também, É, o que é melhor? A gente continua, restabelece ou completa isso depois? Vocês estão ouvindo o que ele está falando? Ele está perguntando se tenta restabelecer ou se continua depois. O que você acha, Zé Cunha? Você que... Continuar depois. Talvez seja melhor continuar depois. Né? Tá, Sim. a gente continua lá para quarta-feira, assim, tem que ver o dia, né? A agenda de todo mundo. Perfeito. Pode ser? Pode, Tá? por mim está tudo bem. Na quarta ou na quinta-feira, por mim está tudo bem. O Zé Cunha acha melhor continuar depois, a Mansur também, né? Os dois acharam que é melhor continuar depois. Tá ótimo, então. Então tá bom. Tá? Então tá. Valeu, Luiz. Um abraço. É problema técnico, tá bom? Não, a culpa é do técnico. Tá bom, obrigado aí. Beijo aí. Presente aqui, Mansur. Igualmente, Zé Cunha. Fiquei muito feliz. Um abraço. Grande abraço, Eu querido. também. Maravilha, Mansur, Fernando Mansur. Em Ponte Nova era Mansur Barbosa, veio para o Rio, virou Fernando Mansur. Grande abraço, obrigado, Mansur. Um beijo aí para todo mundo, sucesso absoluto. Este é Fernando Mansur. E vamos agora para o segundo tempo, lado B do 3 na Rede, né, Bruno Felga? Vamos tocando a nossa bolinha para a gente finalizar esta edição do 3 na Rede. E nós vamos agora dar sequência com música. O Bruno Felga vem aí com uma apresentação ao lado do nosso querido Teba, também outra fera da música de Minas, a música do Brasil. Teba, que é irmão de um cara que foi um amigaço meu, ele fez o tiro de guerra comigo, que era o Zique. Zique era outro grande talento também, apaixonado por música brasileira, MPB. Uma vez na casa dele, lá no Pito, eu levei uns 2 compactos. Eu levei um de Johnny Johnson, que é um cantor de blues americano, e eu coloquei o Johnny Johnson tocando blues. Ele falou, tira essa merda daí, pô, eu quero ouvir música brasileira. O Zique era também uma figura maravilhosa, extraordinária. Muita gente boa. Vamos então com você e Teba aqui na sequência do 3 na Rede. Combinado, Bruno Felga? Manda aí. Vamos de João Bosqueando Pito da Silva. Pois é, Ponte Nova é uma cidade das figuras mais inusitadas, importantes, como vocês mesmos, esses grandes radialistas queridos, né? Grandes músicos, João, Tunay, Zeli Marfa, tantos outros, craques de futebol, né? Nosso querido Reinaldo, Lauro, Fifi, tantos outros, que foi enumerar aqui, não dá nem para poder falar. Mas o mais bacana, Luiz Carlos, eu lembro do time que Reinaldo jogava no Pito, lá no campo do 1º de Maio, e era muito engraçado que era paca, tiragosto, naninha, gão, bife, beisola, calçpipia, botão, roda baixa, ali era botão, roda baixa, caboré e magrelinho. Aí, lembrando, eu viajava muito com o Reinaldo quando trabalhava com ele, ele era deputado, aí a gente contando casos e tal, aí uma vez resolvi fazer um samba homenageando essas pessoas, esses craques, né? Lá da Olaria, onde Fernando Mansur também morou, eu, e do Pito, figuras interessantes que jogavam, né? Nas peladas de rua e jogaram inclusive no 1º de Maio. Aí eu fiz um samba, queria colocar em primeira mão para vocês que na sexta-feira ele foi lançado em todas as plataformas digitais, né? Para o mundo aí conhecer essas figuras tão carismáticas e tão importantes. Aí com muito carinho, aqui com o auxílio luxuoso do meu amigo Bruno na percussão, o samba que eu faço uma referência, homenagem a João Bosco, que por sinal também jogou no 1º de Maio, no campo do 1º de Maio. Chama João Bosqueando o Pito da Silva, com muito carinho para vocês em primeira mão. Do borocochô e calçpipia, cara minhoca no meio campo, chega de pé da bomba, arreda o picorono,
Beisola, Jolie, Zé Caburete, com a bola faço um rastapé, comendo a casca crua de Zezé Giló, controla rumo ao botão, roda, baixa, Pepe, Magrili, o ataque de frente do gol contra que não marca no placar. Da boca do pito, do titapu, leva o trato da cajueira, cobre a área e vai na tona do vizinho. Tira gosto de pipi, bem peba, empaca a bola, não entra nem com a manha do berruga. Jura pro assustou, é que desta não rebentou. Coitiança no Gambinha, Misquete deu gol e deu gol. Jura pro assustou, é que desta não rebentou. Coitiança no Gambinha, Misquete deu gol e deu gol. Beleza, grande Bruno. Maravilha, hein? Que sucesso absoluto. Olha, de arrepiar, emocionante. Nós vamos dar sequência ao nosso 3 na Rede. Agora nós vamos no embalo com as perguntas formuladas pelo Fernando Mansur, pelo Zé Cunha e pelo Padovani, para o nosso querido Cirilo Reis, o homem do Music Show da Rádio Nacional, sucesso em todo o Brasil. E agora com a Rádio Nacional também na frequência de FM, né, que é o FM estendido. A gente lembra que as rádios de AM, quem não passar para FM, elas vão acabar. E a Nacional já está no 97,1, Rio, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Recife. E agora o Cirilo já era nacional, agora ele é internacional. Então, Felga, manda aí na sequência com o nosso Cirilo Reis, atendendo aos nossos amigos Fernando Mansur, Zé Cunha e também o nosso Padovani. Combinado. Oi, gente. Que legal participar desse programa 3 na Rede. É um programa que já marca no YouTube, na internet, né? E com Luiz Carlos Silva e José Cunha. E, poxa, eu fico até assim, né? Eu vou começar então respondendo a pergunta do meu amigo Padovani. Olá, Cirilo Reis, meu grande mestre. Aqui vai uma pergunta. A música te atraiu para o estúdio de uma emissora de rádio. Lá atrás, quando você ainda era criança, você participava dos programas de calouro, aqueles programas de auditório que existiam naquela época. Queria ser cantor, com certeza. E o tempo passou e você se tornou um grande profissional da voz, utilizando-se da voz para fazer todo esse sucesso que você faz, né, durante toda a sua vida. Uma pergunta: como você se relaciona, como você se enxerga apresentando tantos cantores e convivendo com muitos deles? Bate ali uma vontade, um desejo, a cabeça, o coração vai lá atrás e você chega a pensar que você poderia se tornar um grande cantor profissional? Um abraço. Ô Padovani, você me chama de mestre, Padovani. São 52 anos de estrada desde que eu comecei naquele 30 de junho de 1969 na Rádio Sociedade Ponte Nova. Eu guardo a data até hoje, com muito carinho, com muita saudade. A Rádio Ponte Nova, que foi escola para muita gente. E, Padovani, você fala sobre a música que eu comecei cantando, né? Realmente, eu tinha uns 8, 9 anos de idade.
Aí eu comecei na Rádio Sociedade Ponte Nova, num programa que tinha aos domingos de manhã, comandado por Jarbas de Oliveira, era o Clube da Gurizada. E ali a gente se divertia, cantava. E sabe quem era o diretor, o operador do programa, operador de som? Arlindo Abreu. A verdade, ele era operador de som. E mais tarde veio a ser o grande diretor da Rádio Sociedade Ponte Nova, o grande administrador, o grande locutor também. Mas eu fui crescendo, passei a noite para o programa do Jota da Luz, né? E eu achava que eu seria um cantor, né? Que eu seria um cantor. E eu continuava, participei também de outro programa, Caravana da Alegria, que era apresentado em cima de um caminhão, assim numa pracinha de cada bairro, todas as quintas-feiras. E sabe quem é que fazia esse programa? O irmão do José Cunha, Chiquinho Cunha. Caravana da Alegria. E mais tarde, por motivos, né, que ocorre naturalmente, que a vida vai levando a gente, né? Eu fui me afastando da música, inclusive comecei a trabalhar no comércio em Ponte Nova. Mas um belo dia recebo um telefonema, era da Rádio Sociedade Ponte Nova. Diziam que o Arlindo Abreu queria falar comigo. Aí pois não, eu fui lá falar com o Arlindo Abreu. Aí ele perguntou se eu não gostaria de apresentar um programa na rádio, Alvorada Caboclo, de 6 às 8 da manhã. Falaram para ele lá, tem aquele rapaz, o Cirilo, desde menino, que a gente conhece ele aqui na rádio, ele canta, ele tem uma boa voz. Aí o Arlindo Abreu apostou em mim e me deu o horário da Alvorada Cabocla. E ali começou minha paixão pelo rádio, pela locução. E nunca mais deixei, até hoje, 52 anos depois, ainda estou no rádio. Agora, quanto à música que você perguntou, o que eu sinto no meio dos artistas, quando eu entrevisto um artista, quando eu estou em algum lugar musical, olha, não, para mim é secundário. Acima de tudo, para mim, está o rádio, acima de tudo. Eu não tenho mais aquela vontade de cantar que eu tinha antes, achava que ia ser um grande cantor, que eu queria ser cantor. Não. Eu hoje sou um profissional de rádio realizado, graças a Deus. Não fiquei rico, não. Sou realizado profissionalmente, porque graças a Deus eu tenho um bom nome no meio radiofônico, como todo mundo de Ponte Nova tem, graças a Deus. De Ponte Nova, falou que é de Ponte Nova, todo mundo respeita. O Luiz Carlos Silva, Fernando Mansur, então, é um dos papas do FM, né? A história da Rádio Cidade foi construída também por Fernando Mansur, né? E eu não sinto, assim, se eu estou no churrasco, né? Farra, como todo mundo faz, um karaokê, a gente até canta, né? Depois você toma as cervejinhas, fica um pouco mais solto, mais desinibido, você até canta, mas não profissionalmente, não tem aquela saudade, aquela vontade. Hoje a minha vontade é o rádio. O rádio hoje corre nas minhas veias. O rádio para mim é tudo. Então, portanto, a música para mim, eu gosto de música, adoro música, trabalho com música, mas para cantar, não. Para cantar, não. Entendeu? Aí, é isso aí, my brother. Muito obrigado, Padovani. Um abraço para você, para toda essa gente boa aí de Ponte Nova, Minas Gerais. Cirilo,
Prazer em revê-lo, prazer em ter você aqui, nos Três na Rede. E mata uma curiosidade do grande número de fãs que você tem. Como é que foi o início? Pô, me lembro que depois da Rádio Ponte Nova você foi para São João Nepomuceno. Como é que foi a trajetória até chegar ao Rio de Janeiro? Mas José Cunha, meu irmão, José Cunha, que foi o pioneiro da comunicação em Ponte Nova, que abriu o caminho para todos nós, foi o primeiro, saiu, fez sucesso, trabalhou em várias rádios, TVs, a gente assistia na TV Tupi, lá em Ponte Nova, e ficava sonhando um dia estar no Rio de Janeiro igual José Cunha, né? José Cunha, você me pergunta sobre a minha saída de Ponte Nova. Eu saí de Ponte Nova, assim, quase que por acaso, fui parar em Leopoldina. Em Leopoldina trabalhei alguns meses, foi até uma boa escola para mim, né, porque eu fazia tudo, jornalismo, apresentação, redação, fazia tudo. E de lá eu acabei indo para São João Nepomuceno. Em São João Nepomuceno, dali que eu vim para o Rio de Janeiro. Porque um belo dia, o transmissor da rádio apresentou um problema e tinha que comprar uma peça. E quem fornecia peça naquela época para rádios do interior era a Rádio Carioca. E eu tive que vir à Rádio Carioca para pegar essa peça. Chegando aqui, vendo aquela movimentação toda da Rádio Carioca, para mim a Rádio Carioca era uma rádio enorme, acostumado àquela rádio pequena, que você conhece muito bem lá no interior. É gente para lá, para cá, discotecário, operador, um monte de gente passando. Aí eu falei com o coordenador, vem cá, eu também, eu sou locutor, eu poderia fazer um teste? Ele, claro, aí me levou lá no estúdio, fiz o teste. Ele gostou e falou, nós vamos te chamar, tá? Vamos te ligar e você vem para cá. Tudo bem, aí eu voltei para Minas, consertou o transmissor, trabalhei normalmente. Dias depois, mais ou menos uma semana, uns 10 dias depois, o telefone da Rádio Carioca, o telefone da rádio tocou, era a Rádio Carioca me chamando para eu vir para o Rio de Janeiro. E foi assim que eu cheguei ao Rio de Janeiro e estou até hoje. Aprendi a amar essa cidade. Para mim, o Rio de Janeiro, apesar de toda a violência, mas qual lugar que não tem violência? Todo lugar tem violência, né? O Rio de Janeiro, para mim, é sensacional. Claro, não esquecendo da nossa terrinha, da Ponte Nova, onde tudo começou, é a raiz de tudo, e não existe planta sem raiz. A planta sem raiz, ela morre. E Ponte Nova é a raiz. Ponte Nova é que deu régua e compasso. Lá foi onde tudo começou. A Rádio Sociedade Ponte Nova, o Colégio Salesiano do Elvésio, naquela época só de padres, né? Os campos de futebol, os estádios que na época ficavam cheios, né? Eu lembro, era muito legal. O tempo passa tão depressa e a gente acaba esquecendo essas pequenas coisas que dão muita felicidade. Mas continuo feliz aqui no Rio de Janeiro também. De vez em quando vou a Ponte Nova beber na fonte, que não pode esquecer de jeito nenhum. Mas é isso aí. Foi assim que eu saí de Ponte Nova, passando por Leopoldina, São João e chegando ao Rio de Janeiro, José Cunha. Prazerzão falar contigo. Estamos aí juntos, sempre. Juntos e misturados. Excelente, maravilha. Bruno Felga, então, tá tudo aí, né? Acho que
a tarefa está cumprida. Concorda comigo? Concordo. Missão dada, missão cumprida. Mais um 3 na Rede no ar. Maravilha. E brevemente teremos você aqui no Rio de Janeiro em uma live que nós vamos fazer, né? A gente já está aí tocando na Cidade das Artes, começando com Toninho Gerais e o nosso querido Léo Russo, botafoguense, que também está no 3 na Rede. É só a galera ir lá e conferir. E depois a gente dá mais detalhes. Maravilha. Bruno Felga, um grande abraço. Obrigado, então, hein, irmão? Obrigado, Lula, querido. Valeu.